Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o nosso terceiro encontro para falar sobre o metabolismo oxidativo. Nos encontros anteriores, a gente compreendeu o conceito de metabolismo, compreendemos as leis da termodinâmica, identificamos o ATP como a moeda energética da nossa célula e compreendemos o conceito das reações de oxirredução. Logo depois, a gente identificou as diferentes vias para a obtenção de energia. Identificamos a via para a obtenção de energia imediata, para a obtenção de energia em curta duração e para energia a longo prazo. Hoje, a gente vai falar das etapas do metabolismo oxidativo. A gente vai identificar inicialmente a glicólise como a primeira etapa da respiração celular aeróbia. E para isso é necessário que a gente defina o conceito, né? Respiração celular aeróbia seria esse conjunto de reações de oxirredução que podem utilizar diferentes substratos para a obtenção do ATP. No geral, a gente acaba priorizando os carboidratos como substrato energético para a obtenção do ATP. Esse processo ele vai ser dividido em três etapas. A glicólise, que seria a etapa inicial, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Na glicólise, a gente tem um objetivo e é muito importante que a gente sempre foque nos objetivos de cada uma das etapas. É isso que determina a compreensão dessas vias bioquímicas. O objetivo da glicólise seria o de oxidar um substrato energético, no caso a glicose, disparando as reações de oxirredução que vão determinar a produção do ATP. A glicólise ela ocorre no citoplasma da célula e é uma etapa que independe da oxigenação do ambiente. Eu gosto muito de frisar esse ponto. Independe da oxigenação do ambiente porque ela ocorre tanto em aerobiose, na presença do oxigênio, quanto em anaerobiose, na ausência do oxigênio. A maior parte dos autores diz que a glicólise é uma etapa anaeróbica. Ela não é anaeróbica. Ela independe da oxigenação do ambiente. São duas coisas completamente distintas. Nesse processo, eu identifico a glicose enquanto reagente inicial e o piruvato enquanto produto final. Repare que a molécula da glicose ela tem a fórmula molecular C6H12O6, o piruvato C3H4O3. Atendendo ao princípio de Lavoisier do equilíbrio das massas, repare que o que está faltando aí são 4 hidrogênios, né? Porque 2 vezes 3, 6 carbonos, 2 vezes 4, 8 hidrogênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Então eu tenho 4 hidrogênios livres no ambiente. Na verdade, eles não estão livres no ambiente. Se são reações de oxirredução, eu vou ter a transferência de elétrons para um determinado aceptor. Nessa via bioquímica, que ela é composta por 10 etapas, por isso eu coloquei uma linha pontilhada entre o reagente e o produto final, eu vou ter a produção de 4 moléculas de ATP e eu vou ter a formação de 2 NADs no estado reduzido. Lembra que nas reações de oxirredução, ao disparar o processo, eu vou transferir os elétrons de um substrato para um aceptor intermediário. O NAD, quando ele está no seu estado oxidado, ele tem a forma de NAD+. Ele ganha 2 elétrons e 2 prótons, 2 íons H+. Um íon H+, fica com ele, por isso ele vira NADH, e o outro permanece livre no ambiente. Essa seria a reação de formação do NAD. Repare que eu produzo 4 ATPs. Mas existe uma fase que ela é chamada de fase de investimento, é onde eu vou ter um investimento de energia para que efetivamente eu tenha o processo acontecendo. Nessa fase a glicose é convertida em glicose 6-fosfato. Repare que um fosfato foi adicionado ao carbono 6 da glicose. Esse fosfato é proveniente do ATP. Logo depois, ocorre uma isomerização. A glicose 6-fosfato vira frutose 6-fosfato. E em seguida, mais um fosfato é adicionado, só que agora é o carbono 1. Eu passo a ter frutose de 1,6-bisfosfato. Para inserir mais um fosfato no carbono 1, eu quebro mais um ATP. Esse ATP ele foi quebrado, o fosfato foi transferido. Repare então que existe uma fase de investimento onde 2 ATPs são consumidos. Ao final do processo, eu acabo obtendo 4 ATPs. O meu saldo, então, passa a ser de 2 ATPs, já que eu produzi 4 e 2 foram consumidos, 2 NADs no estado reduzido e 2 moléculas de piruvato. Isso é o que a gente chama de glicólise, etapa inicial para a oxidação de carboidratos.
A questão toda que me fascina é que todos os seres vivos do planeta, todos, sem exceção, apresentam a via glicolítica. E por isso a gente acredita que ela foi a via primordial nos processos de oxirredução para a síntese do ATP. Se todos os indivíduos compartilham da mesma via bioquímica, com a mesma sequência de reações, catalisando o processo com as mesmas enzimas, é porque possivelmente ela surgiu uma única vez ao longo da história evolutiva e que ela foi distribuída pelos grupos que derivaram dessa condição ancestral. Incrível, não? Pois bem, nesse momento a gente fecha a nossa aula. Até a próxima. Um beijo!